Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Nós estamos falando sobre religião e política e análise da participação dos evangélicos no atual cenário político brasileiro. O nosso convidado é Nelson Leles, é pesquisador desse tema. Você fazia, no final do primeiro bloco, Nelson, uma análise sobre a participação evangélica na última campanha eleitoral, a campanha presidencial de 2018. Desculpe eu ter cortado você naquele momento, mas para dar oportunidade para você desenvolver melhor agora durante o segundo bloco com mais tranquilidade. Isso. Então, eu vinha dizendo sobre a importância que os aplicativos tiveram, né, nesse período, né, de muitas mensagens, muitas delas fake news, eram lançadas sobre os seus oponentes, enfim. O que é curioso diante disso tudo, Flávio, é que as igrejas aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, elas são proibidas por lei de fazerem qualquer tipo de movimento em que esteja expressando nomes de alguns candidatos, né? Em outros estados, me parece que isso não tem uma legislação mais rígida em relação a essa questão. Mas, ainda assim, aqui no Rio de Janeiro, teve muitos pastores. Aqui na cidade onde eu moro, em Campos do Goytacazes, por exemplo, alguns pastores foram denunciados em relação a isso, né? E o que é curioso é que um novo discurso também da liderança para que houvesse esse apoio em massa ao governo atual era que, ao invés de declarar abertamente o nome do candidato ou dos candidatos, né, tanto também para o parlamento, enfim, para o Senado, as pessoas não diziam em quem se deveria votar, mas em quem não se deveria votar. Ou seja, dizendo em quem não se deveria votar, já lançava objetivamente, né, isso é uma questão óbvia, né, para o candidato que a igreja gostaria que fosse apoiado. E uma outra coisa, Flávio, importantíssima diante disso, porque isso vai continuar. Isso vai continuar. E as eleições municipais estão aí, né? Sim, exato. E outra coisa importante que aconteceu nas eleições e aconteceu também em alguns julgamentos de políticos, né, da esquerda, e isso vai perdurar, tá? Que são as reuniões e campanhas de oração na igreja. Isso é uma questão fundamental para que os pesquisadores estejam observando, porque essas reuniões são reuniões que trazem pautas políticas fortíssimas, fortíssimas, né? Há uma denominação, por exemplo, pentecostal, que apoiou em nota oficial, o candidato que hoje é presidente do Brasil, né? Então, várias reuniões de oração foram feitas anteriormente contra a corrupção, para que tivesse um presidente temente a Deus, ou seja, tudo aquilo que caracterizava o personagem que hoje está no atual governo. Então, todo o discurso, toda a pauta que era encarada nessas reuniões de oração estavam objetivamente linkadas à questão política. Então, para além dos aplicativos, do WhatsApp, porque isso está sendo, inclusive, julgado, né? A pesquisa sobre isso, de universidades aqui no estado do Rio de Janeiro sobre isso, de empresas que apoiaram financiando, né, disparos de mensagens para determinados candidatos, né? Então, nós temos que analisar, em primeiro lugar, como essa campanha foi auxiliada pelos aplicativos e líderes religiosos estavam envolvidos nisso. Nesse artigo que eu escrevi, eu tenho aqui declarações de pastores dizendo que iria enviar no grupo da igreja por WhatsApp nos candidatos que deveriam ser votados. E todos os 3 candidatos foram eleitos. Um deputado federal, o governador aqui do estado do Rio de Janeiro e o atual presidente. Os 3 foram candidatos. Eu não estou dizendo com isso aqui, Flávio,
que a igreja, isso aqui é importante também a gente sublinhar, que a igreja evangélica ela é responsável sozinha por determinar a candidatura de determinados políticos. Não é, não é. Sozinha, não é. Mas Mais uma participação importante nisso. é impossível hoje você ter uma candidatura de sucesso sem o apoio de instituições religiosas. E aí, só para poder fechar essa questão, no Maranhão, a denominação, acho que não tem problema dizer isso, porque é uma questão pública, né? A Assembleia de Deus apoiou em nota o atual presidente. Elisiane Gama, do PPS, na época, ela era deputada e hoje ela é senadora. Ela é assembleiana. Ela foi extremamente criticada porque no segundo turno ela apoiou o candidato do PT, porque ela foi juntamente com o Flávio Dino, que se reelegeu a governador no governo do Maranhão. E, portanto, de forma pública, ela foi, em linguagem aqui religiosa, né, exortada pela sua denominação por ter apoiado o candidato do PT. Só que ela venceu as eleições para o Senado, e o Senado são 8 anos, não são 4, são 8 anos. Ou seja, resultado de toda essa questão é que Elisiane Gama continua indo para os congressos da igreja, continua falando, continua tendo o mesmo relacionamento que tinha com os líderes que antes, publicamente, haviam criticado e exortado, né, a Elisiane Gama. Ou seja, há um teor político, institucional, muito forte, marcado. E outra questão também importante, eu citei aqui a Assembleia de Deus, né? Mas há também comunidades assembleianas que estão em desacordo a esse tipo também de apoio. Então, veja, não existe no Brasil um bloco monolítico. Não dá para você dizer hoje o seguinte, a Assembleia de Deus é isso, porque não é. A Igreja Metodista é isso, porque não é. A Menos Igreja ainda os evangélicos, né? De modo tão assim. A Igreja Presbiteriana, hoje, por ter todos esses líderes, né, no atual governo, é isso. Não é. Não é. Porque, ainda que estruturalmente vença essa imagem, há muitos outros blocos, grupos, que estão em queda de braço. Porque política é esse jogo, né? E a igreja, como já disse o Joanildo Buriti, é impossível hoje, na verdade, desassociar, divorciar essas duas esferas. Religião e política estão embrincadas, nós precisamos de estudar demais sobre isso. E cá para nós, Flávio, esse período tem nos dado muito material e muito trabalho para poder fazer análise. Nós não dormimos, né? Imagino, vocês que estão cuidando desse tema, né? Tem muito material para ser estudado, como você está dizendo. Eu gostaria de terminar o nosso programa falando da mais recente publicação, está para sair agora no segundo semestre de outubro desse ano de 2020, que é o livro Religião e Política, o contexto da lusofonia, que você organizou junto com o Donizete Rodrigues e que vai ser publicado pela editora Recriar. Você estava me contando que esse trabalho está encontrando características aproximadas aí no mundo lusófono, não, desse momento político. Você poderia antecipar um pouco para nós desse livro? Sim, vamos fazer aqui uma fofoca importante sobre esse livro, né? Donizete é uma pessoa extremamente especial, muito capaz e tem me ajudado muito também, né, a amadurecer nas pesquisas. E nós estamos enfrentando aí enfrentamos, na verdade, esse grande desafio de trazer essa publicação, que aqui no Brasil traz nomes importantes, né? Nós temos texto de Cabo Verde, de Portugal, e aqui no Brasil, estou dizendo porque são mais conhecidos nossos aqui, Joanildo Buriti, Alexandre Brasil, Marcelo Camusso, o próprio Donizete escreve com a Ingrid textos aqui sobre o Brasil, tem texto meu, obviamente, e nós encontramos questões semelhantes que têm acontecido nesse mundo lusófono, que é o avanço de atores carismáticos, né, de instituições religiosas,
também nesse espaço da esfera pública, né, na política. E esse conservadorismo que nós tanto citamos aqui, Flávio, no teu programa, ele não está apenas aqui no Brasil. A América Latina tem publicado materiais muito ricos, diversos, de algo que não é nem inédito também. Isso tem acontecido aqui, tem acontecido no mundo lusófono, né? Então, essas pesquisas que têm ocorrido têm destacado um conservadorismo muito grande e também determinados fundamentalismos que ocorrem a partir do discurso religioso, que tentam implementar a radicalização de uma certa teocracia em governos que são democráticos. É claro, nenhuma democracia é perfeita. Toda democracia caminha por estados de construção, né? Mas a religião, sem dúvida, ela tem tido um papel que tem trazido fragilidade a estados democráticos de direito na América Latina. Nelson, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer demais você ter participado aqui conosco, ter ajudado a gente a pensar essa relação entre religião e política a partir daí da sua pesquisa. Muito sucesso, eu sei que você está continuando a pesquisa nesse campo. Em breve a gente volta, então, a falar mais sobre isso. Obrigado por você ter vindo aqui no Religário. Eu agradeço. Muito obrigado e ótimo trabalho para nós. Sim, o Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos acessando a nossa página na internet, pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário, Conhecimento e Religião.